O documentário Clandestinas tem parte do elenco composto por atrizes que representam as histórias reais de mulheres anônimas. São pessoas que já abortaram por diferentes motivos. O filme relata essa realidade do país, mesmo com o aborto sendo considerado crime. Nós entrevistamos a roteirista Renata Correia por Skype. Me tornei clandestina com 22 anos. Eu me tornei clandestina aos 25 anos. Com 19 anos. O que motivou a realização do Clandestinas foi a situação dramática que as mulheres no Brasil sofrem no tocante a direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos. A ilegalidade do aborto no Brasil é um fator de mortalidade das mulheres. Não existe nenhum fator que um homem sofra por causa do seu sexo, do seu gênero, que o coloque imediatamente na clandestinidade. E a gente tem engravidar de uma gravidez indesejada por uma mulher, já pode ser um fator que coloca ela num lugar de clandestina, num lugar marginal. Teoricamente, se olhava do lado de fora, é uma clínica ginecológica, normal. Aí desci para um porão, eu e uma galera, assim, tinha umas 9 meninas. Eu acho que tinham 9 mulheres naquela sala. Eu olhei assim e falei assim, Jesus amado, essa mulherada toda fazendo aborto, por baixo do pano, escondida, morrendo de medo. Todo mundo tinha uma sensação de medo, assim, tinha um medo que pairava em cima da gente. A gente tem 2 tipos de mulheres que abortam no Brasil, que é a mulher de classe média, que tem dinheiro, que vai numa clínica e recebe um atendimento mais profissional, e a gente tem as mulheres negras e periferias e as muito jovens que vão estar à mercê de profissionais não capacitados, que vão estar à mercê de métodos inseguros, que vão estar à mercê de vários riscos. A minha sorte é que o hospital tinha um convênio com o SUS. Mas eu cheguei no hospital e eu desmaiei de novo quando eu cheguei. E quando eu acordei, a plantonista falou que eram 6 da manhã e que o plantão dela tinha acabado, que ela não ia poder me atender. Mas que era para eu dizer para o médico seguinte que eu tinha tido um aborto espontâneo. A gente misturou essas 2 mulheres, tanto as atrizes como as mulheres que realmente sofreram aborto, para que as mulheres que fizeram realmente o aborto não tivessem as implicações legais de contar as suas histórias na frente da câmera sem se esconder. Banalizar o aborto é você ser atendido por um açougueiro quando você precisar fazer um aborto. Banalizar o aborto é você fingir que ele não acontece, colocar uma cortina na frente. Isso para mim é banalizar o aborto. Eu acho que ele contribui para um trabalho de formiguinha, para um trabalho de conscientização social, para um trabalho multiplicador e vai fazer com que as pessoas pensem sobre o assunto e não pensem no aborto como um tabu, nem como uma questão pessoal, nem como uma questão religiosa, mas pensem no aborto como uma decisão individual e que tem implicações na saúde pública. E era assim que ele deveria ser visto. Não, porque eu acho que você deveria ter esse filho. Você é tão nova, você tem a vida toda pela frente. A discussão não passa por aí. A discussão não passa pelo que você quer, pelo que você acha, A mulher nunca tinha me visto na vida. E ela fala um negócio desse. Ela não imagina o quão absurdo é isso que ela está falando. E o que acontece é isso. A realidade é essa. As pessoas se pautam pelas suas opiniões pessoais e não pelo sentido do coletivo e pelo sentido da cidadania e pelo sentido do direito. Somos clandestinas por toda a cidade, mulheres meninas de todas as idades e de todas as cores e de todas as classes, correndo perigo, culpa do impasse. Quem faz proibido, guarda em segredo, pra não ser julgada, pra não sentir medo. Como você mesma disse, Dulce, mulheres jovens, negras, pobres são as principais vítimas do aborto clandestino. É aquela parcela da população sempre penalizada. Será que esse perfil ajuda a gente a entender por que o aborto não é legalizado no país, Dulce? Eu acho que tem essa questão do perfil, né, que acaba sendo a população mais vulnerável, que sofre as consequências de uma prática considerada clandestina e criminosa, mas também tem uma influência muito grande da questão cultural e religiosa, que acaba pautando o legislativo, né,
A gente tem uma influência muito grande na bancada de parlamentares, tanto no nível estadual quanto federal, né? Porque esses problemas em relação ao atendimento do aborto, mesmo nos casos seguros, tem algumas dificuldades devido à resistência cultural que nós temos, tanto do legislativo em reconhecer e ampliar o atendimento, descriminalizar para ampliar o atendimento, quanto no oferecimento daquilo que já está previsto na lei. Os números de mortes e tudo isso têm muito menos peso do que a questão religiosa para quem está legislando? Parece que sim. Além do número de mortes, né, que a cada 2 dias morre uma mulher em decorrência do aborto, a gente tem uma incidência de hospitalização de mulheres, né, de utilização de leito de maternidade por volta de 250 mil por ano de mulheres que fizeram aborto e precisam do sistema de saúde, que isso eleva o custo bastante, né, é um custo bastante alto. Tem essa questão do custo, tem a questão das mortes de mulheres e mesmo assim a gente não tem um olhar cuidadoso como um olhar de saúde pública. Ainda acaba pesando mais as questões religiosas e de fundo, diria até filosófico, né? Religioso, filosófico, moral e uma série de outras coisas, cultural, né? A gente pode resumir como cultural, que acaba pesando mais e faz com que se articule cada vez mais uma bancada que se manifesta em nome da defesa da vida e defesa da família, né, e coloca essas questões, os direitos das mulheres, direitos reprodutivos, como a pauta principal para limitar direitos, né? Então, acho que esse é o grande problema que a gente tem. Ouvimos muito falar das restrições ao aborto no nosso país e nos projetos de lei que pretendem impor mais dificuldades. A próxima pergunta trata deste tema. Em quais casos no Brasil a mulher consegue fazer o aborto? A gente tem 3 casos, né, que são possíveis a mulher realizar aborto no serviço público, né? Quando a mulher sofre uma violência sexual, um estupro, engravida em decorrência disso, quando ela corre risco de morte em decorrência da gravidez, né? E quando ela tem uma gravidez de um feto com anencefalia. No caso da violência sexual, ela não precisa nem de um boletim de ocorrência. O próprio Ministério da Saúde suspendeu esse condicionante da mulher fazer o boletim de ocorrência, porque muitas são abusadas por conhecidos, parentes, né? E tem medo de fazer o boletim de ocorrência. Mas ela pode ir no hospital, no serviço de aborto legal e ter esse atendimento. E ela vai fazer uma declaração de próprio punho, vai passar por uma equipe multidisciplinar e vai conseguir realizar o aborto. Nos casos de anencefalia e risco de morte, precisa de uma comprovação médica de que ela tem um problema de saúde grave e tal. Agora a gente pode entrar nessa questão que está pairando sobre todas nós, que é o projeto do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, com outros adendos de deputado do PV de São Paulo, tudo isso, querendo restringir ainda mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, esmiuçasse um pouquinho o que contém o projeto do Eduardo Cunha, especialmente. O projeto 5069 fala que o profissional que informar sobre métodos contraceptivos, sobre direitos, sobre formas de realizar aborto, ele pode ser criminalizado. E esse projeto veio logo depois que a presidenta Dilma sancionou uma lei que garante, que expande o atendimento da violência sexual para todos os prontos-socorros, né? Inclusive, com relação à chamada pílula do dia seguinte, o projeto dele também proíbe. O projeto dele fala de métodos abortivos e ele considera a pílula anticoncepcional de emergência como método abortivo, que é uma fala mais ou menos comum
entre a bancada religiosa que atua em defesa da vida, entre aspas, aí, né? Eles dizem também que a pílula anticoncepcional ou contracepção de emergência é um método abortivo. E nesses serviços de aborto legal, de atendimento da violência sexual, é distribuído essa pílula como uma forma de reduzir danos. E ainda tem outro detalhe que é com relação a se considerar a mulher ter que provar o estupro antes de ser atendida, né? Que é um adendo a esse projeto do Eduardo Cunha, né? Ele justamente quer suspender essa norma técnica do Ministério da Saúde que diz que a mulher que sofreu estupro não precisa apresentar boletim de ocorrência. Ele retoma isso no projeto, obrigando a mulher a apresentar boletim de ocorrência e provar que foi estuprada. Então, a mulher precisa do boletim de ocorrência e de ter um laudo do IML para poder ter acesso ao aborto legal. O Brasil tem apenas 65 serviços para aborto legal e ainda assim mal distribuídos pelo país. São 10 em Minas, 5 em São Paulo, nenhum em Roraima, 1 no Rio de Janeiro, por exemplo. E poucas pessoas conhecem estes endereços. Segundo algumas secretarias de saúde, vários centros estariam aptos a realizar o aborto legal, mas existe o temor de que médicos e vítimas sejam hostilizados. Quase 95% das mulheres desconhecem os serviços em suas cidades. Em São Paulo, a principal referência no setor é o Hospital Pérola Byton. No Rio de Janeiro, o Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães, em São Cristóvão. Dulce, é possível mudar esse quadro? É possível mudar esse quadro, né? Mas eu acho que a cada dia que passa, as políticas públicas para as mulheres vêm ganhando espaço nas administrações públicas e isso contribui para que os gestores também se sintam mais apoiados, né? E respaldados pelos movimentos sociais para implementar essas políticas. Eu tendo a ser esperançosa em relação a isso. Dulce, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e queria saber se você tem algum recado especial para deixar para os nossos telespectadores com relação a esse tema. Se a gente fala em democracia, nós temos uma Constituição que fala em cidadania, garantia de cidadania, garantia de liberdade de pensamento. Então, nós precisamos amadurecer enquanto sociedade e reconhecer o direito da mulher de autonomia sobre si mesma, sobre seu corpo, né? E ampliar a política pública também reconhecendo que, ao legalizar o aborto, ao trazer essa temática para a saúde pública, a gente reduz custo humano com as mortes de mulheres e reduz também os custos da saúde pública, podendo dar outras atenções tão necessárias para as mulheres. Muito obrigada, viu, Dulce? Para rever o nosso programa, anotar dicas ou informações ou assistir a toda a programação da TVT, entre no nosso site, tvt.org.br. Nenhuma mulher é a favor do aborto. Ninguém faz por prazer ou simples crueldade. A decisão é sempre difícil e dolorosa. O que precisamos, antes de tudo, é abandonar velhos tabus e hipocrisias sobre o tema e entender, primeiro, que é uma questão de saúde pública. E segundo, que todas as mulheres devem ter o direito de decidir sobre o próprio corpo. Todos os países que encararam o problema seriamente e descriminalizaram o aborto viram o índice de mortalidade de mulheres cair vertiginosamente. Nosso Estado é laico, ou seja, tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos. Cada qual manifesta o culto de sua preferência. Só que a religião não pode nortear as nossas leis. Afinal, não somos uma república fundamentalista. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.